Bom dia, hoje é o nosso 15º dia. Deus é contigo e aproveita cada minutinho desse dia para agradecer a Deus por sua vida. Gênesis 36. Estes são os descendentes de Esaú, também chamado Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, Ada, filha de Elão, o Hitita, Oholibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu, Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho, Elifaz. Basemate deu à luz Reuel. Oholibama deu à luz Jeús, Jalão e Corá. São estes os filhos que nasceram a Esaú na terra de Canaã. Esaú reuniu suas esposas, filhos e filhas, todos os de sua casa e também os animais e bens adquiridos em Canaã, e mudou-se para longe de seu irmão Jacó. Os dois tinham tantos bens que não era possível viverem no mesmo lugar. A terra não comportava os rebanhos que os dois possuíam. Por isso Esaú acabou fixando residência na região montanhosa de Seir. Esaú e Edom são a mesma pessoa. Estes são os descendentes de Esaú, antepassados do povo de Edom, na região montanhosa de Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Esaú com sua esposa Ada; Reuel, filho de Esaú com sua esposa Basemate. Os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz tinha uma concubina chamada Timna, com quem teve Amaleque. Estes foram os netos de Ada, esposa de Esaú. E estes são os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá, netos de Basemate, esposa de Esaú. Estes são os filhos de Oholibama, esposa de Esaú, filha de Aná, filho de Zibeão. Ela teve com Esaú os filhos Jeús, Jalão e Corá. Estes são os chefes tribais entre os descendentes de Esaú. De Elifaz, filho mais velho de Esaú, vieram os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque, chefes de Elifaz na terra de Edom, todos eles filhos de Ada. Dos filhos de Reuel, filho de Esaú, vieram os chefes tribais Naate, Zerá, Samá e Mizá. São os chefes de Reuel na terra de Edom, todos eles filhos de Esaú com Basemate. Estes são os filhos de Oholibama, esposa de Esaú. Os chefes tribais Jeús, Jalão e Corá, chefes que Esaú teve com Oholibama, filha de Aná. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom, e os seus chefes tribais. Estes são os descendentes de Seir, o Oreu, nascidos naquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dizã. São estes os chefes tribais dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã: Ori e Emã. A irmã de Lotã era Timna. Os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Zefô e Onã. Os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Esse é o Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, enquanto levava o jumento de seu pai, Zibeão, para pastar. Os filhos de Aná: Dissom e sua filha Oholibama. Os filhos de Dissom: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Os filhos de Dissã: Uz e Ará. Estes são os chefes tribais dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dizã, chefes dos Oreus segundo cada tribo na terra de Seir. São estes os reis que reinaram em Edom antes que houvesse rei em Israel. Belá, filho de Beor, foi rei em Edom. Dinabá era o nome de sua cidade. Belá morreu e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, assumiu em seu lugar. Zobabe morreu e foi sucedido por Uzã, da terra dos Temanitas. Uzã morreu e foi sucedido por Hadade, filho de Bedade. Ele foi o rei que derrotou os midianitas em Moabe. Avite era o nome de sua cidade. Hadade morreu
e Samlá de Masreca assumiu em seu lugar. Samlá morreu e Saul de Reobote, que ficava perto do rio Eufrates, assumiu em seu lugar. Saul morreu e foi sucedido por Baal-Hanã, filho de Aquibor. Baal-Hanã, filho de Aquibor, morreu e Hadade assumiu em seu lugar. Paú era o nome da sua cidade. Sua esposa chamava-se Meetabel, filha de Matrede, neta de Mesabe. E estes são os chefes tribais da linhagem de Esaú, segundo suas tribos e de acordo com suas regiões: Timna, Alvã, Getete, Olibama, Ela, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã, líderes de Edom nas várias regiões que ocuparam. Estes foram os descendentes de Esaú, antepassado dos Edomitas. Gênesis 37. Nessa mesma época, Jacó se estabeleceu na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Essa foi a história de Jacó. Entretanto, ela continua com José, na época com 17 anos de idade, que ajudava seus irmãos no pastoreio dos rebanhos. Na verdade, seus irmãos apenas por parte de pai, filhos de Bila e Zilpa, esposas de Jacó. E José tinha o hábito de contar ao pai tudo o que os irmãos faziam de errado. Israel amava José mais que os outros filhos, porque José era o filho temporão, nascido quando Israel já era velho. Ele mandou fazer para José uma capa bordada. Quando seus irmãos perceberam que José era o filho predileto de seu pai, começaram a odiá-lo. Esse ódio chegou a ponto de nem mesmo conversarem mais com ele. Certo dia, José teve um sonho. Quando o contou aos irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ele disse: "Ouçam o sonho que eu tive. Estávamos todos nós no campo, juntando feixes de trigo. De repente, meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês o rodearam e curvaram-se diante dele. Então os irmãos disseram: certo, quer dizer que você vai reinar sobre nós? Vai ficar nos dando ordens?" O sonho que ele contou e a maneira em que contou os deixaram enfurecidos. Ele teve outro sonho e também o contou aos irmãos. "Tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas curvavam-se diante de mim." Ele também contou o sonho a seu pai, e este o repreendeu. "Que sonhos são esses? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos iremos um dia nos curvar diante de você?" A essa altura, seus irmãos estavam tomados de ciúme, mas seu pai refletia sobre o assunto. Os irmãos de José haviam ido para Siquém, onde cuidavam dos rebanhos do pai. E Israel disse a José: "Seus irmãos estão com os rebanhos lá em Siquém. Preciso que você vá até onde eles estão." José respondeu: "Sim, estou pronto." Jacó disse: "Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos. Depois venha me contar." E enviou o filho do vale de Hebrom a Siquém. Um homem encontrou o rapaz andando a esmo pelos campos e perguntou: "O que você está procurando?" "Estou tentando achar meus irmãos. Você sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos?" O homem respondeu: "Eles já se foram daqui, mas eu os ouvi dizer: 'Vamos para Dotã.'" José prosseguiu em sua busca e, de fato, encontrou os irmãos em Dotã. Os irmãos de José o reconheceram de longe e acharam que era uma boa oportunidade para se livrarem dele. O plano era este: "Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas velhas. Depois a gente diz que um animal selvagem o devorou. Veremos em que os sonhos dele vão dar." Rúben ouviu a conversa dos irmãos e intercedeu por José: "Por favor, não vamos matá-lo. Nem pensem em cometer assassinato. Vamos jogá-lo naquela cisterna ali, mas ninguém vai machucá-lo." A intenção de Rúben era voltar mais tarde, tirá-lo do poço e levá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao local em que estavam os irmãos, eles os agarraram, arrancaram dele a capa bordada e o jogaram na cisterna. O reservatório estava seco, não havia nem mesmo um pouco de água para beber. Mais tarde, sentaram-se para jantar. De repente, ouviram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade com os camelos carregados de especiarias, óleos e perfumes para vender no Egito. Judá sugeriu: "Irmãos,
O que vamos ganhar se matarmos nosso irmão e ocultarmos as provas? Vamos vendê-lo para os ismaelitas em vez de matá-lo. Afinal de contas, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Os outros concordaram com ele. Na hora em que os comerciantes estavam passando, José foi tirado da cisterna e seus irmãos o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas. Os compradores levaram José para o Egito. Mais tarde, Rúben foi procurar José na cisterna, mas ele não estava lá. Então rasgou as roupas em sinal de desespero e interrogou os irmãos. O menino não está mais lá. O que vou fazer? Eles pegaram a capa de José, mataram um bode e mergulharam a capa no sangue. Levaram de volta a bela peça de roupa ao pai e disseram: achamos isto. Olhe para ela, não parece a capa de seu filho? Na mesma hora, ele a reconheceu. A capa de meu filho. Um animal selvagem o atacou e o despedaçou. Jacó rasgou as roupas em sinal de luto, vestiu-se com pano de saco e chorou muitos dias a morte do filho. Os outros filhos e filhas tentavam consolá-lo, mas ele não queria ouvir ninguém. Dizia: irei para o túmulo ainda chorando por meu filho, e chorava muito por ele. No Egito, os midianitas venderam José a Potifar, um dos oficiais do faraó, administrador da casa real. Gênesis 38. Na mesma época, Judá separou-se dos irmãos e associou-se a um homem de Adulão chamado Ira. Ali Judá conheceu a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Eles tiveram relações, ela engravidou e teve um menino chamado Engravidou outra vez e teve outro menino chamado Onã e teve mais um filho, a quem deu o nome de Selá. Quando ele nasceu, eles viviam em Quezibe. Judá conseguiu uma esposa para seu filho mais velho. O nome dela era Tamar. Mas filho mais velho de Judá, cometeu uma ofensa muito grave contra o Eterno, e o Eterno tirou a vida dele. Então Judá disse a Onã: vá e deite-se com a viúva de seu irmão. É obrigação do cunhado manter viva a descendência do irmão. Mas Onã sabia que a criança não seria dele. Por isso, sempre que se deitava com a viúva, derramava o sêmen no chão, para que seu irmão não tivesse descendência. O Eterno desaprovou sua atitude e tirou a vida dele também. Então Judá interveio e disse à sua nora: vá viver com seu pai na condição de viúva, até que meu filho Selá fique adulto. Ele tinha medo de que Selá também acabasse morto como os irmãos. Tamar concordou e foi morar com o pai. Passado algum tempo, morreu a esposa de Judá, filha de Suá. Terminado o período de luto, Judá e seu amigo Ira de Adulão foram tosquiar ovelhas em Tímna. Alguém disse a Tamar: seu sogro foi tosquiar ovelhas em Tímna. Ela tirou as roupas de viúva, pôs um véu para se disfarçar e sentou-se à entrada de Enaim, que fica no caminho para Tímna. A essa altura, Selá já havia crescido, e ela percebeu que jamais iria se casar com ele. Judá viu Tamar e supôs que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto com um véu. Ele foi até onde ela estava e disse: quero deitar com você. Ele não tinha a menor ideia de que falava com a sua nora. Ela perguntou: como você vai me pagar? Ele respondeu: vou enviar a você um cabrito do meu rebanho. Ela retrucou: só se você me der alguma garantia. Que garantia você quer? Ela disse: seu selo, o cordão de identificação pessoal e o cajado que você carrega. Ele entregou o que ela pediu e deitou-se com ela. Como resultado, Tamar engravidou. Depois de se deitar com o sogro, ela voltou para casa, tirou o véu e pôs de volta suas roupas de viúva. Mais tarde, Judá mandou em mãos por seu amigo de Adulão o cabrito prometido à mulher, a ser trocado pelos objetos dados em garantia. Não conseguindo encontrá-la, indagou dos homens do lugar: vocês sabem onde está a prostituta que costuma sentar-se à beira da estrada aqui perto de Enaim? Eles responderam: nunca vimos nenhuma prostituta aqui. Ira voltou para casa e informou Judá: não consegui encontrá-la. Os homens do lugar disseram que nunca viram nenhuma prostituta ali. Judá disse: pois que ela fique com a garantia.
Se continuarmos a procurar, vamos virar piada na cidade. Já cumpri minha parte do acordo, enviando o cabrito, mas você não conseguiu encontrá-la. Cerca de 3 meses depois, vieram contar a novidade a Judá. Sua nora bancou a prostituta e agora é uma prostituta grávida. Judá, enfurecido, ordenou aos gritos: tragam-na para fora e queimem-na viva. Enquanto era arrancada de casa, ela mandou um recado para o sogro: estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. Por favor, vejam de quem elas são. Quem é o dono deste selo, do cordão e do cajado? Judá reconheceu de imediato os objetos e disse: ela está com a razão. Eu é que estou errado. Eu não ia deixar que ela se casasse com meu filho Selá, e nunca mais se deitou com ela. Quando chegou a hora de dar à luz, havia gêmeos dentro dela. No momento em que estavam nascendo, um deles pôs a mão para fora, e a parteira amarrou um fio vermelho na mão do bebê, dizendo: este nasceu primeiro. Mas ele puxou a mão de volta e o irmão foi quem saiu. Ela disse: olhe que brecha para sair, e deu a ele o nome de Pérez, brecha. Em seguida, saiu o irmão com o fio vermelho na mão. Ele recebeu o nome de Zerá, brilhante. Novo Testamento. Mateus 11. Depois de transmitir essas instruções aos seus 12 trabalhadores, ele saiu a ensinar e pregar em diversas vilas. Nesse meio tempo, João foi preso e, quando soube o que Jesus estava fazendo, enviou seus discípulos para perguntar: o Senhor é aquele que estávamos esperando ou teremos de esperar mais? Jesus lhes disse: voltem e digam a João o que está acontecendo. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Os marginalizados da terra ficam sabendo que Deus está do lado deles. É o que vocês estavam esperando? Então, considerem-se muito abençoados. Enquanto os discípulos de João voltavam com a resposta, Jesus resolveu explicar às multidões quem era João. O que vocês esperavam quando foram vê-lo no deserto? Alguém aproveitando o fim de semana? Um magnata em roupa de grife? Esse tipo de gente que vive rodeado de celebridades? Afinal, o que vocês foram ver? Não foi um profeta? Com certeza um profeta. Talvez o mais importante que vocês terão a oportunidade de ouvir. Ele é o profeta que Malaquias anunciou quando escreveu: estou enviando meu profeta adiante de vocês, para preparar a estrada para vocês. Permitam-me dizer o que está acontecendo. Ninguém na história humana é mais importante que João, o Batista. Mas no reino para o qual ele preparou vocês, a pessoa mais humilde é mais importante que ele. Há muito tempo que se tenta uma entrada forçada no reino de Deus. Mas se lerem com atenção os profetas e a lei de Deus, vocês perceberão que tudo culmina em João, unindo-se a ele na preparação do caminho para o Messias do reino. Olhando por este ângulo, João é o Elias que vocês esperavam chegar para apresentar o Messias. Vocês estão me ouvindo? Entendem o que digo? Com que posso comparar esta geração? As pessoas se comportam como crianças mimadas, reclamando dos pais. Queremos pular corda, mas vocês estão sempre cansados. Queremos conversar, mas vocês estão sempre ocupados. João veio jejuando e foi chamado de louco. Eu cheguei festejando e me chamaram de beberrão, amigo da ralé. As pesquisas de opinião parecem não valer muita coisa, não é? Só com a experiência é que se comprova a verdade. Em seguida, Jesus censurou algumas cidades, nas quais trabalhara muito, mas com pouco resultado, porque o povo se mostrara cético e indiferente. Ai de você, Corazim, pobre Betsaida! Se Tiro e Sidom tivessem visto metade dos milagres que vocês presenciaram, teriam caído de joelhos na mesma hora. No dia do juízo, elas vão se sair bem em comparação com vocês. E Cafarnaum, pomposos como pavões, vocês irão acabar no abismo. Se o povo de Sodoma tivesse tido as oportunidades que vocês tiveram, aquela cidade ainda estaria de pé. No dia do juízo, elas vão se sair bem em comparação com vocês. Inesperadamente, Jesus irrompe numa oração. Obrigado, Pai.
Senhor do céu e da terra, escondeste teus caminhos dos eruditos e sabichões e os revelaste aos mais simples. Sim, Pai, esse é o teu modo de agir. Jesus retomou seu discurso, agora com ternura. Tudo o que tenho para fazer e dizer é incumbência do Pai. Essa é uma operação exclusiva de pai e filho, resultante da intimidade e do conhecimento que desfrutam um do outro. Ninguém conhece o filho como o pai o conhece, nem o pai como o filho o conhece. Mas não estou guardando isso para mim. Estou pronto a revelar todos os detalhes a qualquer um que deseje ouvir. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza.